Boa noite, igreja, que a paz esteja com todos. Se coloque todos de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Vai falando com o Senhor aí no seu lugar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, ó Deus, reunidos diante da Tua presença, Pai amado. Senhor, que o Senhor venha visitar os nossos corações esta noite, Deus. Que o Senhor venha, Deus, tirar todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que não provém de Ti, ó Deus, caia por terra, Senhor Jesus. Tenha liberdade, Senhor Jesus, para falar ao nosso meio, para falar em nossos corações, ó Deus. Visita cada coração, Senhor Jesus, que nós possamos entrar, Senhor, no Santo dos Santos, entrar na Tua presença, Senhor Jesus, e declarar que o Senhor é o Deus das nossas vidas, Pai, que o Senhor é por nós, Deus, quem será contra nós, Senhor Jesus? Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus. Você que trouxe a sua Bíblia, abra ela em Tiago 4:7. Tiago 4:7. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Depois de Hebreus, vamos descer. Vai acompanhando. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos dos pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Dê a sua melhor adoração para Ele. Não importa como você entrou aqui nesta noite. Fala para Ele: Senhor, eu vim buscar a Tua presença, Pai. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de Ti. Só aqueles que querem mais da presença. A Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a Tua voz dizendo assim, o Senhor te dizendo: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Vem bem seguro, vem. E vem seguro, te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Deixa o Senhor te envolver com meu amor, te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, deixa Ele te olhar. Tuas feridas sararei. Faça dessa canção a sua oração ao Senhor. Se declare para Ele: Pai, estou aqui. Olha para mim, olha para mim, desesperado por mais de Ti. Oh Senhor Jesus, a Tua presença é o meu sustento, a Tua palavra, meu alimento,
preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouço ele dizer: vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo. Deixa o Senhor te envolver com meu amor, te envolverei. Eu quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho, vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho. Vem, filho amado, vem como estás. O Senhor está te dizendo: vem, filho amado, vem como estás. Oh, aleluia, que você está sentindo a presença do Senhor. O inimigo, ele às vezes nos acusa, sabe? Ele fala assim: hoje é culto de ceia, você vai lá, você pecou. Você está vendo como você está? Mas o Senhor manda você vir como está. Quando você vem na presença do Senhor, você já chega a Ele, Ele cuida das suas feridas, Ele perdoa os seus pecados, Ele trata aquilo que está machucando você. Ele fala só assim para você: vem, filha, vem, filho amado, vem como você está, porque o trabalho, a transformação, a purificação vai vir dEle. Receba a missionária Rose, que vai continuar adorando o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Que a paz seja com todos, amém? Quem veio para adorar o Senhor, diga glória a Deus. Você que veio para entregar o seu melhor nessa noite, então entrega o seu melhor, porque Jesus, ele se entregou por nós naquela cruz. Ele deu o seu melhor, amém? Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Negou-se a si mesmo, abriu mão de suas vontades e tomou a minha cruz. Ali estava a minha culpa, estava o meu pecado, para serem crucificados. Nem viúva, nem órfão, os cativos feridos, não sabe até hoje explicar esse amor. Ganhou uma coroa de espinhos,
alcance a posição de adorador, que se entrega por amor. É tempo de tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir Jesus. É tempo de renunciar, subir ao monte e se entregar. Teus olhos e ouvir com teus ouvidos, abraçar com teus abraços, acolher com teus abrigos, caminhar com os teus passos, suportar a cruz, suportar a dor, para que eu alcance a posição de adorador, que se entrega por amor, que se entrega por amor. Obrigado, Jesus, louvado é o teu nome. As palmas do Senhor. Aleluia. Você tem abraçado com os braços do Senhor? Com o mesmo amor, se entregado? Pastora, como é que eu vou me entregar na cruz? É você negar-se a si mesmo. Tomar a sua cruz e seguir a Jesus, trilhar os caminhos dele. Ah, parece fácil, mas não é fácil, não. Não é nada fácil, não, né, missionária? Você olhar com os olhos do Senhor, você suportar a dor como Jesus suportou. Mas ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós iremos vencer também. Aleluia, Deus. Adore ao Senhor Jesus com tudo que há no seu coração, com todas as suas forças. Declare a soberania do Senhor Jesus. Declare que Ele é o único digno de todo louvor e de toda a adoração. Pai nosso nos céus, Ele é santo, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa os céus descer. Deixa a presença do Senhor descer sobre a sua vida. Deixa o Senhor manifestar a glória dele sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração nesta noite. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é
para sempre, amém. Declare para sempre, para sempre, amém. Deus, para todo sempre, Jesus. Para sempre, amém. Que as palmas louvem o nome do Senhor Jesus. Receba o pastor Rodrigo aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Teu é o reino, Senhor Jesus. Tu é a glória para sempre, amém. Aleluias. Boa noite, igreja. Pai seja convosco, amém, irmãos? Você pode dar um glória a Deus para esse culto de Santa Ceia? Quem veio aqui para adorar ao Senhor? Quem veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Você passou pela Macedônia, atravessou obstáculos na sua vida. Toda vez que você vem na casa do Senhor, nós temos que vencer obstáculos em nossas vidas. Todas as vezes que nós chegamos a Deus, nós vencemos batalhas e guerras e pelejas em nossa casa. Todas as vezes que você escolhe por Jesus na minha vida, você decide pelo melhor para a sua casa, para a sua família, para os teus sonhos e para os teus projetos. Jesus caminha com você, seja qual for o momento que você atravessar, a dificuldade, seja qual for o tempo que você estiver vivendo, mas não deixe de estar na casa do Senhor Jesus. Porque nós estamos aqui reunidos, existe o mundo espiritual, existem as batalhas cotidianas que você enfrenta, existem os tempos de dificuldades que você passa, mas você está aqui na casa do Senhor, porque Deus te preparou para você estar para o melhor, para você viver o melhor, junto com a sua família, amém? Abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12 e 12. Primeira Coríntios capítulo 12, versículo 12, amém? Quem achou, dá um glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se ao pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Eita, Jesus. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários.
os que reputamos serem menos honrosos do corpo. A esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, pelos dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Toma o centro no seu lugar. Feche teus olhos e coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eis aqui, Pai, a tua palavra. Fala segundo o desejo do seu coração, sobre cada um dos teus filhos que aqui estão, que são membros do corpo do Senhor. Cada um aqui faz parte de um corpo. E nós todos aqui estamos reunidos, porque o Senhor é o cabeça da igreja, Pai. Assim nós te pedimos que este corpo, que cada um somos membros, iremos aqui a alguns instantes se assentar em um grande banquete espiritual e participarmos da ceia do Senhor, a relembrar que milhares de anos passou-se, profetas, homens, mulheres se levantaram, Senhor Jesus, continuaram marchando, pregando, levando o Evangelho, e o Evangelho chegou até nós, porque existiram homens e mulheres que não temem, meu Pai querido, e que continuem pregando que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus breve voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida no sangue do Cordeiro, Pai. E é por isso que nós estamos aqui, porque homens e mulheres pagaram o preço, Senhor Jesus, de carregar a cruz, de levar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia. E é por isso que nós estamos aqui, meu Pai. E nós estamos numa grande missão, Jesus, a pregar, a levar o Evangelho, Senhor Jesus, a ganhar almas, a pessoas se renderem a Ti, mas que nessa noite, Jesus, nós possamos mergulhar na Sua palavra, deleitar, meu Pai querido, no colo do Senhor, meu Pai. Que grandes desejos o Senhor realizará em favor dos Teus filhos, Pai. Assim nós te pedimos, te agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Todos nós somos membros do corpo do Senhor, amém? Alguém sente falta quando a Vandercy não tem como, né? A Vandercy está em todo o culto. Quando a missionária não está no culto, dá uma glória a Deus?
quando o Gabriel não está no culto? Quando o Carlos não vem no culto? Quando o José Antônio, o filho da irmã... José Antônio, né? Filho da Terezinha? É José Antônio, acho. José Aparecido não vem no culto. A gente sente falta dele? Ele passa aqui na frente da igreja. Hoje ele ia vir, não chegou. Mas a gente sente falta um do outro. Quando a irmã Terezinha não pôde estar no culto, nós sentimos falta? E a dona Maria? Alguém estava com saudade dela? Nós sentimos faltas um do outro. Interessante que Jesus ele mostra. Minha avó tinha sonhado que eu entrava, como vá? Com um homem de branco, né? Sonhou que estava no hospital. Não conseguia ver a sua cabeça. Ela foi ao hospital mesmo. O que Deus mostrou? Que o Senhor Jesus iria levar ela. E a gente e os netos, a família se preocupa, né? Uma senhora de idade passar por cirurgia. Mas Jesus mostrou. Oi? A igreja orou pela senhora, vó. E o Senhor Jesus mostrou que ele iria entrar dentro do hospital, junto com a dona Maria. E entrou e saiu. E a dona Maria está aqui, a minha vozinha. Porque o Senhor Jesus, ele é fiel, irmãos. E Deus, ele nos mostra. Quando eu sofri acidente de moto, junto com a pastora, eu sonhei que eu estava no hospital e que o meu pastor orava por mim porque eu não estava conseguindo orar. E depois esse sonho ele se cumpriu, aconteceu. Quando eu fui, deixei de estar junto com a minha esposa, dormi junto com ela e passei a noite no hospital. E aí o meu pastor chegou 1h da manhã, que era virada de culto de Santa Ceia. Ele chegou e não saiu enquanto não entrou para ver como que eu estava. Sabe quando o pai, o irmão, vamos dizer assim, fala, o filho está, o outro irmão está bem. Mas sabe quando o pai quer ver, ouvir o filho? Não é assim, missionário? Está tudo bem, mas você quer ver ou você quer ouvir o seu filho? O meu pastor saiu dali 5h da madrugada, o horário que ele foi, conseguiu entrar para me ver que eu estava bem e orou junto comigo. Por que nós sentimos um ao outro? Aí ele chegou aí, ó. Glória a Jesus. Aí acabamos de falar que a gente estava sentindo falta de você, que você faz falta aqui. Pode se assentar aí, irmão, fica à vontade. Dá glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? A gente sente falta um do outro e Jesus não faz, porque Deus ele é fiel, irmãos. E cada um aqui é membros do corpo do Senhor Jesus. Você sente falta se a sua orelha você não está escutando direito? Você sente falta se o seu nariz você não está sentindo o cheiro direito? Você sente falta do seu corpo se você está com dor no seu joelho e você não consegue andar direito? A sua coluna, a sua mão, quando você está somente com uma mão mexendo, talvez a outra mão está com dificuldade, passou por alguma cirurgia. E assim é o nosso corpo, que nós sentimos falta um do outro, e é todo o nosso corpo que se mexe e que se movimenta para um só propósito, para uma só visão. E é isso que Jesus deixou para mim e para você. Você vê na rua
Às vezes uma pessoa debilitada por um acidente, ou nasceu sem uma perna, ou nasceu sem uma mão, ou por um acidente perdeu um braço, ou perdeu uma perna. E você vê pessoas aí andando pelas ruas, e você encontra e se depara com algumas circunstâncias que algumas pessoas enfrentam. Uma pessoa aí na rua pode andar até sem um abraço, sem uma perna, sem uma mão, uma orelha. Agora eu faço uma pergunta para você. Você já viu alguém na rua andar sem cabeça? Ou você acredita na mula sem cabeça? Não tem como. Se você vê alguém andar na rua sem cabeça, me chama. Porque você tomé, eu só vou acreditar vendo, porque não existe. É assim a igreja do Senhor. Nós somos membros do corpo do Senhor. Mas Jesus é o cabeça da igreja. Aleluia, Jesus. É Ele que comanda e que fala e opera para com o seu povo. Por que a Bíblia diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas? Porque aqui neste altar, quem opera, quem fala é a boca de Deus, irmãos. Por que o Espírito fala através da sua palavra? Que quem fala na igreja é o Espírito Santo de Deus. Porque existe um membro, o outro membro, que é a nossa boca, a nossa língua. Que nós temos que vigiar com a nossa boca, vigiar com a nossa língua. Nós podemos aprender no livro de Tiago, que nós estamos lendo, estudando, que o cavalo, ele tem ali o seu cabresto, e ele é guiado, o seu corpo, somente através ali, daquele cabresto que ele usa na boca. E a nossa vida espiritual, ela é a mesma coisa, que o nosso corpo é guiado, conforme a nossa boca. E o que você tem profetizado, e o que você tem falado. Nós lemos ali em Tiago que Elias orou e deixou de chover por 3 anos e meio. Você pode ler lá em Tiago. Há momentos na minha e na sua vida que nós temos que vigiar, porque para de chover em nossas casas. Não tem um tempo ali das vacas magras, 7 anos, e depois vieram os outros anos, e veio sim a bonança. O que eu quero ministrar para a sua vida e para a minha, é que nós temos que ter intimidade e relacionamento com Deus. Nós somos membros do corpo do Senhor, e temos que prosseguir para o alvo, e nós temos que ter a mesma visão do céu para com nossas vidas, e ter a mesma direção. Se a Vandercy decidir ir para a direita, e eu decidir para a esquerda, tem como, irmãos? Se eu e a pastora decidir ir para um lado, e ela ir para o outro, tem como o corpo se dividir? E assim somos nós diante da palavra do Senhor, diante da igreja do Senhor, que nós temos que ter o mesmo objetivo, a mesma visão, e é por isso que Jesus deixou que Ele é o cabeça da igreja. É Ele que comanda. Por que Ele é o cabeça, irmãos? Porque o cabeça, a Bíblia diz que o maior campo de batalha de nossas vidas é a mente. Aí Jesus é o cabeça. Tem alguma batalha aí, irmãos? Os membros do corpo do Senhor, você pode passar por alguma retaliação do inferno, algumas batalhas que você enfrenta, algumas lutas, que você se reveste da armadura de Deus, mas a armadura de Deus, muitas das vezes, ela já está de tanta pancada, de tanta guerra espiritual, a sua armadura, ela começa a ficar
velha, a sua armadura começa a ficar machucada, porque o mundo espiritual, a sua vida cotidiana, ela traz machucados de guerras espirituais que você enfrenta, de pelejas que você enfrenta. Só que Jesus está dizendo assim que hoje, nesse culto de Santa Ceia, Deus vai trocar a tua armadura, vai revestir com uma armadura nova. Eita Jesus, só que a Bíblia vai dizer que Deus não pode derramar um vinho novo em odres velhos. O vaso ele não aguenta. Deus quer derramar algo novo sobre a sua vida. Só que o vaso tem que estar preparado. O vaso não pode ter rachaduras, brechas. O vaso tem que ser um vaso novo para receber algo novo do Senhor, amém, irmãos? Mas pastor, ali o oleiro estava fazendo o vaso e ele se quebrou nas mãos do oleiro. A Bíblia diz que Deus não remenda vaso, irmãos. Deus não pega ali um super bonde, uma super cola, o vaso se quebrou, se despedaçou no chão e começa a juntar os pedaços do caco e a colar. A Bíblia diz assim que o oleiro faz um vaso novo. Jesus está dizendo assim que Ele vai fazer um vaso novo. Aleluia, Jesus. Uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Uma nova missionária Rose, um novo Gabriel, um novo Carlos. Uma nova Diana, uma nova Vanderci, uma nova Terezinha. Uma nova pastora, um novo pastor. Uma nova Dona Maria. Jesus irá fazer um vaso novo. Por quê, pastor? Porque Deus está preparando um vinho novo para a igreja. Algo novo do Senhor está vindo do céu para a sua casa e para a sua direção. Por quê, pastor? Porque mais que as adversidades vieram, os problemas atravessamos, as batalhas, as pelejas, as guerras, os ventos, mas ninguém aqui desistiu, porque nós somos membros do corpo do Senhor. Quando eu estava com problemas, a pastora estava com dificuldade, tivemos que passar por alguns processos, cirurgias, estivemos no hospital. Quando a Dona Maria teve que passar pela cirurgia, quando a missionária não pôde estar aqui, quando a Vanderci estava passando um momento difícil, quando a Terezinha estava passando um momento de dificuldade, quando o Gabriel, a Diana, o Carlos, a cada um de nós, mas nós se unimos em oração, em batalhas, e intercedemos uns pelos outros, e aqui nós estamos. Por quê, irmãos? Porque nós somos membros do corpo do Senhor. Porque assim como o corpo é um, e temos muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Nós somos membros do corpo de Cristo aqui nesta terra. E o que Deus fala para mim e para você nesta noite? Que quem tem intimidade e que é membro do corpo do Senhor, que tem relacionamento com Deus, Deus ouve a minha e a sua oração, e Ele atende o meu e o seu clamor. E Deus está dizendo assim, que eu e você, irmãos, nós estamos prosseguindo para o alvo, que é Cristo. Nós estamos aqui numa só fé, numa só visão, e que Deus tem grandes coisas e sonhos e projetos a realizar na minha e na sua casa. Só que o que Deus ministra no meu coração é: não divida. Não tome outra direção a não ser a palavra de Deus para a sua e para a minha vida. Não tome outros caminhos. Para você ter sucesso na sua vida financeira, no seu casamento, na sua vida espiritual, não pode fugir da palavra de Deus e ir
para os outros caminhos e tomar outras decisões. Eu sei que aqui já enfrentaram cada um de nós batalhas dentro da nossa casa. Casamento, vida financeira, família, ministério, vida espiritual. Só que você continua de pé e marchando e prosseguindo para o alvo. Porque você está em luz da palavra de Deus. Você talvez tivesse todos os motivos para você abandonar a tua casa, fugir, largar do teu cônjuge, abandonar o teu emprego talvez, a sair da sua igreja, abandonar o seu pastor, a sua pastora, mas você decidiu para você obedecer a palavra do Senhor, porque você sabe que você é membro do corpo do Senhor e que você é voz profética nessa cidade de Caçapava e que Deus tem algo profundo a entregar e a realizar na sua casa, na sua família. Por quê? Porque Deus quer realizar os teus sonhos. Decisões decidem destinos. A sua decisão hoje decide o seu amanhã. A sua oração hoje, você ora, Deus opera amanhã. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que você tem pranteado e chorado e apresentado diante do Senhor, eita Jesus, chegou o momento de você colher aquilo que você tanto esperou do céu. Sabe aquela família unida? Aquele casamento próspero? Aquele filho educado dentro da palavra do Senhor? Você ora. Existe o tempo. Existe o tratar de Deus em nossas vidas. Existe o deserto. Existem as limitações de você ser humano, que você chega no seu limite. Mas existe o Kairos de Deus, o tempo de Deus, a colheita que vem do céu. Porque todo aquele que planta, mesmo chorando na terra, o regador, o grande Deus, uns plantam, outros regam, e Deus dá o crescimento. O que faz regar a terra para nascer uma árvore? É água. Sem água, a árvore morre, seca. E o que tipifica água dentro da palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus. E Ele está dizendo assim que Ele tem regado a tua casa, Ele tem regado a tua árvore. E é por isso que a árvore não morreu, aleluia, Jesus. É por isso que você está vivo. Mas pastor, estão atirando pedras na árvore, pastor. Não atira pedra em árvore que não tem fruto, irmão. Tem muitos frutos na árvore. E o que as pessoas querem? Colher os frutos. Quando você vai pegar uma fruta, você tem que tirar do pé, não tem? Como que você tira um abacate do pé? Eu já taquei pedra no abacate. O bambu, né? Quem já fez isso, irmão? Amém? Ou só a gente já fez? Senão não cai no chão, né? É assim, irmãos. Pessoas querem roubar frutos, pegar frutos, atirar pedra, mas só sabe o preço que você pagou para você chegar numa árvore bonita e dar bons frutos, porque a árvore é conhecida pelos seus frutos. Pode uma árvore boa dar frutos maus? Uma árvore má dar frutos bons? Posso eu plantar uma semente na terra de banana e colher maçã? Então o que você plantou, você vai colher, irmãos. Pode ter certeza, plena convicção de uma coisa, que se você plantou com lágrimas, com choro,
se você plantou em tempos de ventos e tempestades, a árvore chacoalhou na tempestade, ela balança. Você pode ver uma tempestade, as folhas, elas caem. Passa-se o tempo, passa a primavera, o verão, o outono, o inverno, mas a árvore está ali, ó, intacta. Por quê? Porque a árvore, ela tem raízes. A árvore, ela está firmada na terra. E o que a Bíblia diz? Se você está firmado, aquele que está firmado na rocha, na palavra que é Cristo Jesus, ele não cai, irmãos. Pode vir a tempestade, pode vir o vento, mas a casa não está firmada na areia, a casa está firmada na rocha. Vanderci, se a sua casa está firmada na rocha que é Cristo, que é a palavra de Deus, pode ter a certeza de uma coisa, que a árvore, ela não cai, José Aparecido, porque a sua casa está firmada na palavra de Deus. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos membros do corpo do Senhor, e eu e você, irmãos, nós estamos aqui reunidos, porque Deus tem algo a fazer e a operar na sua e na minha casa, na minha e na sua família. Você não sai numa noite dessa de domingo, de frio, para você vir na casa do Senhor. Deus tem algo a entregar para a sua casa, para a sua família. E Deus fala assim que Ele tem algo novo a realizar. E Deus diz assim que Ele fala assim para mim: eis que faço nova todas as coisas na sua e na minha vida. Algo novo, irmãos. A casa passa pela reforma. Vem o vento. A reforma é árdua. Quando você destrói uma casa, para você construir outra, você tem que juntar os entulhos, a sujeira, o pó que levanta, e é trabalhoso, irmãos. Algo para você reconstruir, talvez seja mais difícil do que você construir. É mentira ou é verdade? Um casamento, uma vida financeira, um relacionamento, é mais difícil você construir do que você reconstruir, que traz algumas cicatrizes, alguns machucados, sujeiras, estão embaixo ali dos escombros, e você faz uma limpeza, você tira a sujeira, para você fazer uma construção de algo novo. E aí, para você fazer uma construção de algo novo, você precisa de um alicerce, que é algo que fica interno, que você não vê, que é o que? São as minhas orações, as tuas orações, são as nossas lágrimas, são as suas lutas, as minhas lutas, que eu não vejo, a pastora não vê, a Vanderci não vê, a missionária não vê, os teus choros, as tuas lágrimas, as tuas momentos de calamidades, ninguém vê, irmãos, só aquele lá de cima que talvez sabe, sonda e conhece o meu e o teu coração, e ele vê, pastor, e ele sabe, Vanderci. Aí você constrói a casa na rocha, faz o alicerce, talvez o alicerce já estava pronto, você reconstrói, levanta ali as colunas, para você reconstruir algo novo, para que a casa venha a ser forte. Antigamente construía casa de barro, não é? Vinha a chuva, a tempestade, caía. Por que hoje em dia as casas são construídas de tijolo, broco, a madeira, o cupim, às vezes atacava e a casa não durava tanto tempo. E hoje, quanto que dura uma casa, irmãos? Bem estruturada, com colunas, muito tempo. A vozinha está ali, né, vó? Acho que mais de 30 anos, a casinha dela está ali. Melhor bairro que tem ali de Taubaté. A casa mais simples, talvez, uma das mais simples, que tem mais casas simples. Mas está ali, com rachaduras,
mas está firme. Por quê? Foi construída com alicerce, tem colunas, pode surgir rachaduras, até as casas novas, se não tiver um bom arquiteto, se não tiver um bom engenheiro, parece rachadura depois de algum tempo, porque várias situações. Só que a casa tipifica eu e você dentro da palavra de Deus, somos templo do Espírito Santo. Você é a coluna da sua e da minha casa, irmãos. E você não caiu, você não desistiu, porque você tem alicerce, porque você tem base dentro da palavra de Deus. Você não é levado de qualquer vão de doutrina, de pessoas que profetizaram sobre a sua vida, palavras de maldição, palavras de destruição, fora da palavra de Deus. Mas o que você tem base é a palavra do Senhor. Por isso que toda vez que um profeta pregar em cima do altar até mesmo, vai lá, pode ver na Bíblia, mergulhe na Bíblia, irmãos. Se alguém tirar ou acrescentar um tio, trarão sobre si as maldições que estão dentro da palavra de Deus. E hoje em dia o que a gente vê muito, que temos que vigiar é o quê? Tem muita profetada aí, irmãos. Pode vir uma pessoa aí sapatear e entregar para você aí. Separa do teu marido, está dentro da palavra de Deus? Separa da tua esposa, está dentro da palavra de Deus? Ei, sai dessa igreja e vai para outra, está dentro da palavra de Deus? Primeira coisa, temos que respeitar a ética, o respeito. Segunda coisa, a Bíblia diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Deus está dizendo assim, fica na posição aonde você está, porque aí é onde eu vou te honrar. A Bíblia diz que a cada dia de humilhação, Deus nos dá a dupla honra. Tem pessoas que às vezes são humilhadas dentro da sua própria casa, dentro da sua própria igreja, mas é ali que eu quero dizer para você, que é ali que Deus irá te honrar, é naquele lugar que Deus irá trazer a exaltação. Tiago diz: humilhai-vos, potente mão do Senhor, que no seu tempo Ele vos exaltará. É o que? Você se humilhar perante a potente mão do Senhor, é você se humilhar para Deus, irmãos, não para os homens, não para as pessoas. Tem pessoas que pedem perdão, perdão, eu pisei no seu calo, a pessoa não perdoa, começa a bater na tecla do mesmo jeito. Ei, o perdão de Deus é o perdão manahá, irmãos, é aquele que apaga as nossas transgressões, os nossos pecados, e é lançado no mar do esquecimento. Você perdoava nesse algo que é difícil, dói. Você perdoar, irmã Terezinha, é aquilo que te machucou o seu coração. Alguém um dia fez algo para você, e isso traz cicatrizes, feridas. Mas a Bíblia diz assim, que Ele abre a ferida e Ele a cura. Só Deus tem o poder de curar o homem e a mulher, irmãos. Só Deus tem o poder de curar o membro, que é corpo do Senhor. Só Deus pode fazer o milagre, irmãos. Eu digo para vocês que isso aqui é um milagre. Meu punho está 100%, minha mão só fazia isso aqui. Quando eu fiz fisioterapia, na quinta fisioterapia, o fisioterapeuta falou assim, é um milagre. Voltou aqui, ó. A minha avó está aqui, é um milagre de Deus. Você está aqui, é um milagre de Deus. Só Deus pode fazer um milagre, Carlos. Você está aqui nesta igreja mesmo pelas feridas que você atravessou, pelas etapas que você viveu na sua vida, pelos desertos que você vivenciou. Você é um milagre de Deus. Que você está aqui pelas suas falhas, pelas suas transgressões, pelas suas dificuldades. Mas eu quero dizer para você nesta noite, moço, dá um glória a Deus aí, que você tem intimidade com Deus, irmãos. Você tem relacionamento com Deus. E quando você é um homem ou uma mulher que você tem intimidade e relacionamento com Deus, Deus te ouve e você é a profeta de Deus nesta geração, irmãos.
Eu vindo para cá, eu me lembrava de algumas coisas que eu pedia a Deus, que eu orava, que eu pranteava diante de Deus. Passou-se tempos, dificuldades surgiram, mas tudo aquilo que plantamos, todas as orações que nós derramamos ao altar do Senhor, Deus se mostrou que você é precioso, você é preciosa para o Senhor, que Deus tem uma grande obra na sua vida, que Deus ouviu as minhas e as suas orações. Quer o inimigo queira ou não, irmãos, quer o ser humano queira ou não, quer as pessoas acreditem ou não, eu aprendi uma coisa diante do Senhor, que Deus faz porque Ele quer ser glorificado e ponto final, irmãos. É assim com Deus. Quando Deus quer, irmãos, quando Deus tem uma obra, irmãos, tentaram matar Jesus desde o ventre. Alguém para aquilo que é a obra de Deus? Alguém para a obra do Senhor? Alguém para a igreja militante nessa terra? Ninguém para, irmãos. Por quê? Porque o que é de Deus está guardado e protegido, e o que é de Deus, irmãos, ninguém mata, irmãos. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você enfrente algumas pelejas e desertos na sua vida, o que é de Deus está guardado e protegido, porque você é menina dos olhos de Deus. Você é preciosa, você é precioso para o Senhor, você é templo do Espírito Santo, e dentro de você tem uma coisa mais preciosa do que tudo, do que a tua casa, do que o teu carro, do que o seu celular, do que pisos de porcelanato, do que o melhor que pode nessa terra ter, irmãos. É o tesouro chamado Espírito Santo de Deus, que está dentro de mim e dentro de você. Ainda que o seu homem exterior se corrompa, a Bíblia diz que o seu homem interior renova dia a dia, irmãos. Eita Jesus, sarai decoma nabachai. E Deus está aqui para te renovar nesta noite, para te trazer algo novo, um vinho novo, uma nova história. Pastor, a minha história é triste, pastor. Se eu for emprestar esse púlpito para você contar a sua história, você vai contar a sua história de derrotas, talvez, de dificuldades, de pelejas, de frustrações financeiras, frustrações no seu relacionamento, na educação dos teus filhos, no seu trabalho, coisas que você queria ter sucesso e talvez você tem história triste para você contar. Só que Jesus está dizendo assim: eu tenho uma nova história para você, eu tenho páginas novas para você. Você chegou em limites da sua vida que você pensou até em fazer coisas que não agradavam ao Senhor, que você queria tomar decisões que talvez iriam te prejudicar. Mas eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, que Jesus tem páginas em brancos a fazer para você. Ele tem uma nova história, Ele tem um novo tempo para você, irmãos, e é só para quem crê e toma posse nessa noite, daquilo que Deus está liberando neste altar, através deste culto de Santa Ceia, através desta noite que nós estamos aqui reunidos. Mas é só para quem aguenta, irmãos. É só para quem tem raiz. É só para quem é adorador e adorador. É só para quem ama a Deus e ama a palavra de Deus. Se coloque de pé sobre os teus pés. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurai com zelo os dons do Espírito Santo. Nós conversamos hoje no almoço e a gente vê uma coisa dentro da palavra do Senhor. Nós,
Nossa igreja, nós temos a doutrina de somente os pastores, presbíteros, ou aquele que Deus dá a ordem ou comando de colocar a mão sobre a sua cabeça, a orar por você. Pode vir uma pessoa aí de fora aí, pregar, mas só pode colocar a mão sobre a sua cabeça se tiver a autoridade minha ou da pastora para orar por você, para ministrar sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que não se precipite em impor as mãos. Impor as mãos sobre a cabeça, irmãos, é algo muito sério, que é o quê? É uma transferência de unção. Se a pessoa está fora da palavra de Deus, fora da direção do Senhor, colocar as mãos sobre a sua cabeça é transferência de unção. Está com a vida fora do altar, irmãos. Já vi pessoas que foram na igreja e saiu pior do que foram. Vai na igreja para ouvir a palavra de Deus e ouve profetada. Porque temos que vigiar, irmãos. Hoje em dia, as igrejas, eu digo, não é qualquer um que pode ficar profetizando, tem que ter ética, irmãos, tem que ter respeito. Nós ensinamos que é o que? Homem ministra em homem, mulher é com mulher, irmãos. Tem pessoas que se aproveitam, vai lá, abraça a mulher, ora junto com a mulher, o marido olha, fica com ciúmes. Temos que vigiar, irmãos. Por quê, irmãos? Porque a igreja, irmãos, e aqui a casa do Senhor é templo de Deus, irmãos. Aqui é onde Deus ordena a bênção do Senhor, e a casa de Deus é ordem e decência. E para a gente ver sinais, prodígios, maravilhas, os dons do Espírito Santo operarmos, a Bíblia diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. E Deus colocou algo no meu coração, depois eu vou compartilhar com os irmãos. A igreja se santificar, entrar na mesma visão, entrar na mesma direção, porque o Senhor vai operar sinais, maravilhas sobre o meio da igreja, no povo de Deus. Deus quer liberar sobre a sua casa, Deus quer liberar sobre a sua família, e vai ter muito testemunho ainda para a igreja contar, irmãos. Eu digo a igreja que somos eu e você, irmãos, não é as paredes, o teto. É você testemunhar o que Jesus tem feito na tua casa. É você testemunhar o que Jesus tem feito na tua família. É você testemunhar o que Jesus tem feito em você. Que você continua prosseguindo para o alvo, olhando para Cristo. A Bíblia diz: não olhe, não desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Olhai para Cristo, o autor e consumador da sua e da minha vida. Você olhar para Jesus, você vence barreiras, você vence batalhas, irmãos. Não olhe para a tempestade, Carlos. Olhe para Jesus. Feche teus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Aleluia, Deus, adore ao Senhor Jesus com todo o seu coração. Declare, Senhor Jesus, a Ti seja toda a honra e toda a glória, todo o domínio, todo o louvor, Senhor Jesus, sejam dados a Ti, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pode ser mais forte. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare bem forte. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Com todo o seu coração, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis. Aleluia, Jesus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ti, Senhor Jesus. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Olha Deus renovando aí, irmãos. A ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, 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 para sempre. Amém. Santo, santo, santo é o teu nome, Senhor Jesus. Ao único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adore a Ele, ao único que é digno de receber. A Ti seja dada toda a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Te adoramos, Senhor. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Se renda ao Senhor, meu filho. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Aleluia, Jesus. Aplauda e glorifica a Deus, irmãos. Você irá consagrar a sua vida neste momento? Perante o altar do Senhor, nessa Santa Ceia, pode tomar frente aqui, no céu da igreja. Fique em espírito. Você irá receber o cálice, o pão. Amém? Pode servir, Vanessa. Você irá segurar o seu cálice, nós iremos ler a palavra do Senhor. Aleluia, Jesus.
nas suas mãos. 1 Coríntios 11, 23, o texto alusivo à Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Levante o seu pão para o alto. Consagre para nós, pastor. Pai, eu consagro a Ti, Senhor Jesus, essa partícula de pão, Deus, que representa, Senhor, o Teu corpo moído na cruz por amor de nós, Senhor Jesus. Deus, eu não sei que os Teus filhos entraram aqui precisando, Deus. Se for cura, libere a cura, Pai. Se for perdão, salvação, libertação, Deus, renovo, Senhor Jesus. Que o Senhor venha ministrar na vida de cada um, Deus, conforme a sua necessidade, Pai. Nós consagramos a Ti essa partícula de pão, Senhor Jesus. Em nome do Senhor, pode participar, irmãos. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Levante o seu cálice para o alto. Presente ao Senhor. Senhor, eu apresento a Ti, Senhor Jesus, este suco de uva, Deus, que representa, Pai, o Teu sangue, Deus, derramado naquela cruz por amor de nós. Pai, nós declaramos que o Teu sacrifício não foi em vão, Deus, e nós seguiremos, Senhor Jesus, e declararemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, Deus, da nossa casa, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu consagro a Ti, Senhor. Pode participar, irmãos. Fica à vontade no seu lugar. Dobra o teu joelho. Tira um período. Veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor Jesus. Visita cada coração, Deus. Tu és o nosso guia, Senhor Jesus, o nosso protetor, Pai. Aquele que nos guarda, Senhor, aquele que nos livra, Deus.
Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o teu poder, teu amor. Declare: Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu senti Mas colocando sobre os teus pés. temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o teu poder, seu amor. Ele é o teu guia. Ele confiarei. Nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá o seu poder, seu amor. Aleluia, Jesus. Você pode aplaudir e glorificar a Deus? Amém, irmãos? A missionária quer contar um testemunho? Conta o testemunho, já pode orar até pelas ofertas. Amém? Pode se sentar, irmãos. A paz, irmão, mais uma vez. Glória a Deus. Para mim é motivo de muita alegria mesmo, porque passou alguns ventos bem fortes aos nossos olhos humanos no meio dos meus esses dias. E nessa semana eu acordei de manhã com uma notícia que nenhuma mãe, nenhuma avó gostaria de receber. Aí muitos podem dizer, mas você não serve ao Senhor? O fato da gente servir ao Senhor não significa que não vamos passar por momentos de morte até. Mas nós confiamos e sabemos que nós temos um Deus que quando Ele estende a mão, o inferno ele pode se levantar, mas ele cai por terra, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Não é verdade? E eu acordei essa semana com uma notícia que o meu neto havia batido o carro.
E a minha filha, ela manda mensagem para mim: mãe, ore por mim, pelo amor de Deus, porque eu não sei como lidar com essa situação. E quando você recebe aquela notícia, há um impacto muito grande no seu sentimento, no teu coração. E você fica ali, você quer dar uma de forte, porque você precisa passar alguma coisa para aquela pessoa que está te dando notícia. E eu disse para ela: filha, eu vou acionar os grupos agora de oração, vou falar com quem o Senhor colocar no meu coração para pedir ajuda e nós vamos orar. E Deus vai entrar com providência. E ali eu coloquei no grupo e daqui a pouco o celular não parou mais de mensagem, nós estamos orando, nós vamos orar, 3 vão orar agora, 4 vão orar agora, não sei que. E ali foi pedir também ajuda para a pastora. Porém, não coloquei em nosso grupo, eu não sei nem porquê, mas talvez foi um descuido, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que ali nós dobramos o joelho e começamos a clamar ao Senhor e Deus entrou com providência. Meu neto está trabalhando com Uber e ele bateu o carro assim numa coisa muito, muito besta, muito boba. O celular estava ali colocado e ele tem muito cuidado com aquele celular, né? Porque é um iPhone, ele acabou de pagar, então aquela coisa toda, né? E o telefone deu de cair, caiu, aí ele bateu na mão dele e caiu. A hora que caiu, ele foi pegar. Queridos, não faça isso, deixa cair o que for. Meu celular pode cair, a bolsa pode rodar, o cachorro pode entrar debaixo do banco. Eu não olho para trás, não paro, porque eu já fiz isso e meti o carro no muro. E ali ele bateu, e a minha filha não sabia, o estrago bateu em outro, e aquele negócio todo, e foi do lado da casa dela, ali bem na avenida da casa dela. E aí eu falei assim: filha, como está ele? Não, mãe, eu acho que ele está bem. E a gente continuou a orar. Porém, queridos, quando eu levantei da oração, eu só estou contando a metade, porque senão vai tomar muito tempo. Quando eu levantei da oração, eu não falei nada para ela que eu ia lá, mas o pastor, ele disse uma coisa aqui, que quando o pai, ele quer saber, né? Ele sabe que está bem, mas ele quer saber, quer ver. E eu falei: eu não vou conseguir trabalhar hoje, eu preciso ir. E aí eu levantei da oração, fiz alguma coisa rápido para eu me alimentar, para poder sair. E aí eu estava na mesa ali me alimentando e eu comecei a questionar Deus. Porque vem de uns 15 dias para cá, vem levante uma coisa atrás da outra. Numa outra oportunidade eu vou contar um pouquinho antes para vocês entenderem o que o Senhor fez essa semana. E aí eu comecei a falar: Deus, poxa vida, ela é fiel, ela te serve, ela é isso. E você quer achar uma circunstância, quer achar um porquê, você quer achar um culpado, né? A gente sabe que o culpado é o inferno, é o Satanás. Porque ele não vai desistir do povo de Deus, mas Deus também não desiste de nós. E ali eu estava ali questionando a Deus, na verdade, e de repente, queridos, eu tive uma experiência, pastor, que foi tão forte, que eu quase engasguei com o que eu estava comendo. Tirei assim, perdão que eu vou falar agora, mas eu vou contar do jeito que foi. Tirei da boca e o Senhor bradou e o Espírito dele falou para mim: mulher, por que tu me questiona? Abre teu olho e veja o que eu vou te mostrar agora. Pastor, quando foi tudo muito rápido, mas eu lembro como hoje, como agora, eu vi o meu neto com a cabeça enfaixada e a cabeça dele por baixo, eu vi o que estava por baixo do pano, rachado de fora a fora, e ele deitado assim, ó. Eu não soube identificar se era no banco do carro, se já era no hospital. E aí o Senhor falou para mim: aqueles que eu ainda tenho plano, eu não deixo descer a sepultura. Aquele que eu ainda tenho algo a fazer, eu mantenho com vida, porque eu sou o Deus que cuido. Ali eu não consegui comer mais nada, queridos. Ali foi algo assim tão grande. Ele disse: mas aqueles que eu já não tenho mais plano, aquele que eu já não tenho mais projeto, eu faço descer a sepultura. Por que eu estou contando isso para a igreja? Porque é um testemunho, porque é algo que eu vivenciei. E até então, pastores, eu não sabia qual era o lado do rosto que o meu neto tinha se machucado. E aí eu terminei ali, aí eu demorei um pouco.
A minha tapioca com ovo esfriou, aí eu esquentei, falei, eu preciso comer, porque eu não sei que hora que eu vou comer hoje. Eu vou 2 horas e meia, dependendo como que está o trânsito. E eu falei, eu vou devagar para não cometer loucura. E aí as meninas, pelo amor de Deus, missionária, vai devagar. Rose vai devagar, Pequena vai devagar. E era todo mundo, não, gente, calma, eu tô bem, eu vou. E aí, aí eu falei assim, meu Deus, é do lado esquerdo. E aí o Senhor ainda falou mais. Não era para ser hoje e não era para ser neste lugar. Mas eu tenho ouvido a oração dos meus. E aí eu perguntei para minha filha, porque eu queria que ela me dissesse qual era o lado. Porque sabe quando você está ali? Não, é coisa da minha cabeça. Eu falei, filha, eu preciso saber qual é o lado do rosto que o Pablo se machucou. Ela, mãe, eu não consigo lembrar. Aí o Senhor falou, tu ainda duvidas? Porque eu falei, eu estou emocionada, recebi. Pode ser coisa que veio, né? Mas eu sabia, no fundo, que não, que era Deus ali, como diz o pessoal, Deus purinho ali. E aí eu cheguei lá, e para a honra e glória do Senhor Jesus, meu neto estava lá, já fora de perigo, sã e salvo. Aí a gente levanta outra oração agora, porque o seguro não estava querendo pagar todo o prejuízo, ia ser um prejuízo daqueles. Vocês sabem qual que é a batida? É. E o carro dela à frente toda destruída, e o carro do outro atrás também, aonde ele bateu. Aí eu falei, nós vamos levantar um clamor. E ela falou, mãe, tem um porém. O carro ainda está no nome dela. Era para ela ter passado semana passada, não deu tempo. Aliás, uma semana antes, e estava no nome dela. E a gente sabe que quando é outra pessoa que está dirigindo, o seguro não cobre. Ela falou, mãe, não posso mentir, mas eu também não... Eu falei, filha, vamos confiar no Senhor, vamos entregar tudo para Ele, que o que nós não pode resolver, o Senhor resolve. Aí foi daqui, nós levantamos um clamor, oramos lá o pessoal, aí começou todo mundo, aquele mover, e a pastora liberou uma palavra. Não é que a oração dela tem mais valor, não é isso, mas tem um peso, amém, igreja? E eu falei, eu confio no Senhor. Todas as palavras que eu recebi, ali eu fui na fé. Aí nós oramos, aí ficamos lá, e aí ela contou, e eu contei para o meu neto. Falei para ele, volta para a casa do Senhor, porque o Senhor, Ele te deu um livramento. Numa hora dessa, você poderia estar em coma, tua mãe poderia ter recebido, aleluia, uma notícia que você estava em óbito, e ali ele abaixou a cabeça, eu sei, vó. E ele é menino batizado, está fora dos caminhos do Senhor. Igreja, Deus está fazendo uma obra no meio dos nossos. Deus está resgatando no meio do nosso. Creia, cuidado, não brinque na presença de Deus, que Deus não é brincadeira, igreja. E ali nós oramos e eu falei, filho, eu preciso voltar, que eu não posso perder mais um dia, eu preciso trabalhar. Tá tudo bem? Glória a Deus. Aí envolver, já peguei minha outra filha, meu neto, já contei tudo junto ali. A outra já regalou um olho desse tamanho, porque ela entendeu o recado. Eu disse para ela, quem Deus ainda tem obra, quem ainda Ele tem plano, Ele está poupando. Mas nós não sabemos quando é que esse plano termina, quando é que ele permanece. E ali, quando eu vim embora, quando foi no outro dia, ela, mãe... Graças a Deus, a moça, entrou uma outra moça lá, porque o rapaz que estava, ele não queria, ele disse que tinha que ter isso, ter aquilo, e uma série de coisas, para poder aqui encurtar o negócio. Só que eu estava assim, Senhor, que ela não pergunte quem que estava no volante, e ela pulou essa pergunta, queridos. Então Deus deu livramento para o meu neto, livramento de morte. E ele entrou com providência para que ela não sofresse mais essa perda financeira, porque ela falou, mãe, o importante é o meu filho, o resto nós dá um jeito, nós vende metade do terreno, nós trabalha dobrado, nós faz alguma coisa, mas eu estou pedindo misericórdia para Deus. Vocês vão entender por quê, porque uma semana atrás ela passou por uma perda material, glória a Deus. Mas o Senhor também já entrou com providência. Depois eu vou estar contando essa outra parte. E aí ela disse assim, mãe, ela não perguntou. E já resolveu tudo. Eu tinha direito a guincho, eu nem sabia, que eu não conseguia ler nada, eu não conseguia ver nada.
e já foram buscar o carro dela, já levaram para fazer a perícia e pularam a pergunta. Ela não precisou mentir, também não precisou assumir. Esse é o nosso Deus, igreja. Sabe por quê? Como o pastor falou, você está orando, você está clamando, você está derramando lágrima. Deus, ele está ali colhendo. E no momento exato ele vem. E aí, quando eu falei isso para ela, que eu não sabia, da noite anterior, 10h30 da noite, pastor, Igreja do Senhor, meu neto recebeu um chamado de Uber de uma moça. E a minha filha veio na cabeça dela para ela dizer: cancela, Pablo, não vai agora. É muito tarde já deu, você trabalhou tudo. Mas ela falou: não, deixa ele ir. Ela entrou no banho e foi tomar banho. Queridos, quando Deus tocar alguma coisa no teu coração, vai lá e faça. Porque Deus, às vezes, não somos nós. Às vezes é a nossa emoção, é verdade. Mas Deus nos dá discernimento para a gente poder entender quando é a nossa emoção e quando é Ele. Aí ele foi e falou: mãe, hoje é o último Uber, agora é o último Uber. E ele foi. E ele foi num lugar muito perigoso, é na Rio Santos. E lá, geralmente, o pessoal que pede Uber quer que entra, e é um mato, e ele não entra. Nenhum Uber entra. E aí ele ficou parado com o farol aceso. De repente ele viu um rapaz de bicicleta, só que ali passa muito pessoal que trabalha de bicicleta, ele normal. E ele ficou com o farol aceso, porque ele está na Rio Santos, no acostamento na Rio Santos. Ele tinha que deixar o farol aceso. De repente ele escuta um barulho. E ele tinha mandado mensagem para a moça já há tempo: ó, estou chegando, para ela ficar esperando naquele local. E nada da moça, e nada da moça. E ele já ligando e nada da moça. Ele olhou no relógio e falou: 15 minutos estou esperando, não vou desligar aqui o negócio, não vou esperar mais. Quando ele disse assim, não vou esperar mais, ele apagou o farol. Quando ele apagou o farol, igreja, pularam 2 caras. Aí ele já estava com o carro ligado, ele saiu ali e os caras saíram correndo. E aí eu pergunto, o que iria acontecer ali? O diabo tinha armado um plano para acabar com a vida do meu neto. Mas o Senhor entrou com providência na hora certa. Essa moça nunca mais respondeu, o número do telefone desapareceu. Então eu estou falando, esse é o Deus que livra, que dá livramento para nós, mesmo quando nós não está nem esperando. E o que Deus mostrou, eu falei para ele: filho, eu não sei se você está acreditando no que eu estou te falando. Ele: tô, vó. Falei: porque eu sei o que eu vi. E eu sei o que eu ouvi da parte do Senhor. Agora é com você. E foi o livramento, o milagre que Deus fez na nossa família essa semana. Foi na quinta-feira, amém? Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelas ofertas, pelos dízimos. Querido Deus, poderoso Deus, Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Primeiro, Deus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor fez ali na casa da minha filha, do meu genro, na vida do meu neto. O Senhor deu uma oportunidade a mais para ele, Deus. E eu quero glorificar o teu nome nessa noite. Muito obrigado por todos que oraram, por todos que se preocuparam, por todos que levantaram um clamor. E agora eu oro, Pai, por essa oferta, por esse dízimo. Que o Senhor venha prosperar, que o Senhor venha trazer prosperidade, Pai, na tua casa, na vida dos dizimistas, dos ofertantes. Que o Senhor venha fazer a multiplicação, Pai, começando na minha vida. Alcança, Pai, a vida do teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus, dá uma semana, Pai, abençoada. Dá uma semana de honra, Pai. Uma semana de vitória. Uma semana, Senhor, de intimidade contigo, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, você sente... Vamos dar o grito de vitória? Daí eu quero falar com vocês rapidinho. Quantos estão felizes com o que o Senhor fez? Quantos foram visitados pelo Senhor? Amém? Não sei não, mas a gente está sentindo que hoje é o último culto aqui. Amém? Amém? Vamos dar um grito de vitória bem forte? 1, 2, 3. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém? Espera aí, não sai correndo não. Senta aí, Carlos. Senta aí, Carlos.